E se você descobrisse que seu próprio pai era um monstro? Que os documentos trancados em seu escritório escondiam crimes que poderiam destruir dezenas de vidas? Uma jovem herdeira enfrentou essa escolha impossível: proteger o nome da família ou salvar pessoas inocentes. Sua decisão mudaria tudo para sempre. Antes de descobrir o que aconteceu naquela noite fatídica na fazenda Santa Helena, me conta, de qual cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias emocionantes e reais sobre coragem e justiça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora vem comigo para essa história incrível. A fazenda Santa Helena respirava sob o peso de segredos que o tempo insistia em enterrar. Mariana observava da varanda da casa grande enquanto seu pai, o coronel Augusto Ferreira, caminhava pelo terreiro com aquele andar imperioso que fazia todos baixarem os olhos. Ela não sabia exatamente quando começou a desconfiar, mas havia algo nas cartas lacradas que chegavam toda quinta-feira, sempre escondidas rapidamente na gaveta de seu escritório. O coronel nunca permitiu que ninguém entrasse naquele cômodo, nem mesmo ela, sua única filha e herdeira. Aos 23 anos, Mariana era diferente das outras mulheres de sua posição. Educada por uma governanta francesa que secretamente lhe ensinou não apenas música e bordado, mas também a ler em 3 idiomas, ela desenvolvera uma consciência que incomodava as rodas sociais da região. Enquanto outras senhoras discutiam vestidos e casamentos, Mariana questionava as leis, lia jornais abolicionistas escondidos e sentia um aperto no peito cada vez que via o sofrimento ao seu redor. Seu pai atribuía essas excentricidades à juventude, certo de que ela logo se casaria com algum fazendeiro rico e esqueceria essas ideias perigosas. Naquela manhã de julho, quando o sino da fazenda anunciou a chegada de novos trabalhadores escravizados, Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Da janela de seu quarto, observou o grupo de mulheres exaustas sendo empurradas do carro de bois, cerca de 15 pessoas, todas jovens, com olhares vazios que já haviam perdido a esperança. Uma delas, porém, mantinha a cabeça erguida. Seus olhos escuros encontraram os de Mariana por um breve instante, e naquele segundo de conexão humana, algo se rompeu no coração da jovem herdeira. Aquela mulher não podia ter mais que 19 anos. O que Mariana não sabia era que seu pai já havia escolhido sua próxima vítima. O coronel Augusto tinha um segredo que apenas os capatazes mais antigos conheciam, e que levavam para o túmulo por medo ou cumplicidade. Durante anos, ele selecionava algumas das mulheres mais jovens que chegavam à fazenda para satisfazer seus desejos mais sórdidos, usando o poder absoluto que tinha sobre aquelas vidas como escudo para sua crueldade. As que resistiam eram vendidas para fazendas ainda mais brutais no norte. As que se submetiam carregavam cicatrizes invisíveis pelo resto de suas vidas breves. E naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr tingindo o céu de vermelho sangue, ele deu ordens para que a jovem de olhos desafiadores fosse preparada e levada aos seus aposentos privados após o jantar. O destino de Santa Helena estava prestes a mudar para sempre, mas ninguém ainda sabia disso. 2 semanas se passaram desde a chegada das novas escravizadas, e Mariana não conseguia tirar da cabeça o olhar daquela jovem mulher. Descobriu que seu nome era Dandara, nascida livre em uma pequena vila no interior da Bahia, capturada por traficantes quando buscava água no rio. A história foi contada em sussurros por tia Benedita, a cozinheira mais antiga da Casa Grande, que havia desenvolvido uma relação maternal com a filha do coronel. Tome cuidado, sinhazinha, alertara Benedita com os olhos marejados. Essa fazenda guarda segredos que nem as paredes querem testemunhar. Naquela noite, algo incomum aconteceu. O coronel Augusto saiu apressadamente após receber um mensageiro, deixando pela primeira vez em anos a porta de seu escritório entreaberta. Mariana, que passava pelo corredor carregando um castiçal, parou. Seu coração disparou. Era sua chance, talvez a única que teria. Olhou para os lados, certificando-se de que nenhum criado estava por perto, e entrou no santuário proibido de seu pai. O escritório cheirava a tabaco e couro velho. A luz de sua vela dançava nas paredes forradas de madeira escura, revelando prateleiras abarrotadas de livros que ela duvidava que seu pai algum dia tivesse lido. Ele sempre disfarçara seu analfabetismo com arrogância, fazendo o contador ler os documentos em voz alta e memorizando números e nomes. Mariana foi direto à gaveta que seu pai protegia com tanto zelo. Trancada. Mas ela conhecia os hábitos do coronel, guardava a chave na corrente do relógio de bolso que nunca tirava, exceto para dormir.
Olhou ao redor e encontrou o que procurava. Uma segunda chave, menor, escondida dentro de um livro oco sobre a mesa. Suas mãos tremiam ao abrir a gaveta. O que encontrou ali fez seu sangue gelar. Dezenas de documentos falsificados, registros de escravizados declarados como livres mas mantidos em cativeiro, certidões de óbito forjadas para pessoas ainda vivas trabalhando nas lavouras, recibos de venda de seres humanos após a proibição do tráfico em 1850. Mas o pior estava em um envelope à parte, cartas de um esquema organizado envolvendo outros fazendeiros, juízes locais e até um político da capital. Seu pai não era apenas um senhor de escravos cruel, era o centro de uma rede criminosa que burlava as poucas leis que tentavam limitar os horrores da escravidão. Mariana leu cada documento, sua educação privilegiada finalmente servindo a um propósito maior. Aquelas provas poderiam derrubar não apenas seu pai, mas toda uma estrutura de corrupção. De repente, ouviu passos se aproximando. Sua mente trabalhou rapidamente. Copiar tudo levaria horas que não tinha. Decidiu então fazer algo ousado. Levou os documentos mais comprometedores, substituindo-os por papéis em branco que, à primeira vista e na penumbra, pareceriam documentos dobrados. Se seu pai descobrisse, seria seu fim. Mas algumas verdades valiam qualquer risco. 3 dias após sua descoberta no escritório, Mariana ainda não havia decidido como agir. Os documentos estavam escondidos em uma caixa falsa no fundo de seu guarda-roupa, queimando sua consciência como brasas incandescentes. Parte dela queria confrontar o pai imediatamente. Outra parte, mais calculista, sabia que precisava de um plano. Entregar as provas às autoridades locais seria inútil. Os nomes nos documentos revelavam que metade dos juízes da região estava envolvida no esquema. Precisaria ir direto à capital, ao Ministério da Justiça ou até à Corte Imperial. Mas como explicaria à sociedade que denunciou o próprio pai? Como sobreviveria ao escândalo? Naquela noite de agosto, um grito cortou o silêncio da casa grande. Mariana despertou sobressaltada, o coração martelando contra as costelas. O som vinha dos aposentos privados de seu pai, na ala oposta da mansão. Não era um grito de dor física, era algo pior. Era o grito de quem tem a alma arrancada. Sem pensar nas consequências, Mariana jogou um xale sobre a camisola e correu pelo corredor escuro. Sabia que não deveria ir até lá, que as visitas noturnas de seu pai eram um segredo do qual todos fingiam não saber. Mas algo naquele grito a impeliu para a frente. A porta do aposento estava trancada. Pai, abra esta porta. Mariana gritou, batendo com força. Do outro lado, ouviu sons de luta, algo quebrando, outro grito abafado. Vá embora, Mariana. Não é assunto seu. A voz do coronel estava alterada, misturando raiva e algo que parecia quase medo de ser descoberto. Mas Mariana não recuou. Chamou 2 escravizados da casa que dormiam no térreo, ordenando que arrombassem a porta. Eles hesitaram. Desobedecer o senhor significava chicotadas ou pior. Mas algo na determinação da sinhazinha, algo na urgência daquele momento, os fez agir. Quando a porta cedeu, a cena que Mariana encontrou ficaria gravada em sua retina para sempre. Dandara estava encurralada contra a parede, o vestido rasgado, sangue escorrendo de um corte no lábio. Seus olhos, antes desafiadores, agora refletiam terror puro. O coronel Augusto, com a camisa aberta e os cabelos desgrenhados, segurava o braço da jovem com força brutal. No chão, cacos de um jarro de porcelana, a arma improvisada que Dandara usará para se defender. Por um instante eterno, pai e filha se encararam. Ele via nela a acusação que temia, ela via nele o monstro que sempre suspeitara existir. Solte-a. Agora. A voz de Mariana saiu mais firme do que ela imaginava ser capaz. O coronel hesitou, então soltou Dandara com um empurrão. Você não entende nada da vida, menina. Vá para seu quarto antes que eu perca a paciência. Mas Mariana já havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Caminhou até Dandara, tirou o próprio xale e cobriu a jovem tremendo. Venha comigo. Ninguém vai machucá-la novamente. Enquanto saíam, Mariana sentiu o peso do olhar assassino de seu pai. A guerra estava declarada. O amanhecer encontrou Mariana sentada ao lado de Dandara em seu próprio quarto. Um ato que causaria escândalo se alguém da sociedade soubesse que uma sinhazinha permitia que uma escravizada dormisse em sua cama. Mas Mariana já não se importava com convenções. Durante a noite,
Enquanto cuidava dos ferimentos de Dandara, as duas mulheres conversaram pela primeira vez como seres humanos iguais, sem as barreiras impostas por aquela sociedade doentia. Dandara contou sobre a liberdade roubada, sobre sua mãe que enlouquecera de dor quando ela foi levada, sobre os planos que tinha de estudar e se tornar professora antes que traficantes destruíssem seu futuro. Mariana, por sua vez, revelou o que descobrira nos documentos. Dandara ouviu em silêncio, e quando Mariana terminou, seus olhos brilharam com algo novo, não mais desespero, mas determinação. Eu posso ajudar, disse ela com voz rouca. Há outras como eu aqui. Mulheres que foram trazidas ilegalmente, que têm papéis falsos. Se você vai denunciar seu pai, vai precisar de testemunhas. Pessoas dispostas a contar a verdade, mesmo sabendo que pode custar suas vidas. Era um plano audacioso e perigoso. Mas era também a única chance real de fazer justiça. Nos dias seguintes, Mariana e Dandara teceram cuidadosamente sua conspiração. Tia Benedita se juntou a elas, revelando que guardava há anos suas próprias provas, marcas de ferro no corpo de crianças nascidas na fazenda que deveriam ser livres pela lei do ventre livre, mas eram marcadas como escravizadas mesmo assim. João, um escravizado que trabalhava nas cocheiras e sabia ler, habilidade que escondia sob risco de morte, ofereceu-se para fazer cópias extras dos documentos. Uma rede silenciosa de resistência se formava dentro de Santa Helena. O coronel Augusto, por sua vez, não era tolo. Percebeu que alguns documentos haviam sumido de seu escritório e desconfiava da filha. Chamou-a a seu gabinete uma semana após o incidente. Você vai se casar, anunciou sem preâmbulos. Acertei seu casamento com o coronel Mendonça, de Vassouras. Você parte em 2 semanas. Era sua forma de resolver o problema, tirar Mariana de seu caminho, longe da fazenda e de suas inconvenientes noções de justiça. Mas ele subestimou a transformação que havia ocorrido em sua filha. Não vou me casar, Mariana respondeu calmamente. E não vou a lugar nenhum até que certos assuntos sejam resolvidos. A fúria que atravessou o rosto do coronel foi aterradora. Você é minha filha e vai me obedecer, mesmo que eu tenha que te trancar até o dia do casamento. Ele avançou como se fosse agarrá-la, mas Mariana manteve-se firme. Encoste um dedo em mim e eu grito. E desta vez, o escândalo será público. Vai explicar à sociedade por que trancou sua própria filha. Que histórias as pessoas vão inventar. O coronel recuou, percebendo que perderá o controle sobre ela. Mariana saiu do escritório sabendo que o tempo estava se esgotando. Precisavam agir logo, antes que seu pai tomasse medidas drásticas. A fuga para a capital teria que acontecer mais cedo do que planejado. A lua nova de setembro favoreceu os planos de Mariana. Em uma noite sem estrelas, quando até os cães da fazenda pareciam conspirar em seu silêncio, o plano foi posto em ação. João, das cocheiras, preparou discretamente uma carruagem menor, menos chamativa que as do coronel. Tia Benedita empacotou mantimentos e roupas simples. Dandara reuniu mais 3 mulheres dispostas a testemunhar. Rosa, capturada após a proibição do tráfico e mantida ilegalmente. Luísa, cujos filhos nasceram livres mas foram vendidos como escravizados. E Antônia, que tinha costas marcadas por castigos que violavam até as cruéis leis da época. Mariana sabia que estava abandonando tudo, sua herança, seu nome, sua posição social. Uma moça de boa família que fugisse no meio da noite com escravizados seria considerada louca, criminosa ou ambos. Mas quando pegou a caixa com os documentos incriminadores, sentiu uma certeza inabalável. Algumas escolhas definem quem realmente somos, e ela escolhera o lado certo da história. Está pronta? Dandara perguntou, agora vestindo roupas simples que a fariam passar por uma criada livre. Mariana assentiu, amarrando o lenço que cobriria seus cabelos aristocráticos. Vamos. A fuga foi planejada para coincidir com uma festa em uma fazenda vizinha, a qual o coronel Augusto foi obrigado a comparecer por compromissos políticos. Deixará instruções para que Mariana fosse vigiada, mas subestimou a lealdade que sua filha havia cultivado entre os trabalhadores da casa. O capataz designado para vigiá-la foi convenientemente distraído por tia Benedita com um jantar farto e vinho generoso. Quando finalmente percebeu que a sinhazinha não estava em seu quarto, já era tarde demais, a carruagem estava a léguas de distância. A viagem até a capital levaria 3 dias em condições normais. Mas viajar com mulheres negras, mesmo com papéis falsos declarando-as libertas,
era extremamente perigoso. Capitães do mato patrulhavam as estradas, sempre procurando fugitivos para capturar e lucrar com recompensas. Mariana precisou usar toda sua desenvoltura de filha de fazendeiro, sua postura aristocrática e seu domínio da linguagem formal para convencer patrulhas de que estava apenas viajando com suas criadas para visitar uma tia doente na corte. Em uma hospedaria em Vassouras, quase foram descobertas quando um conhecido de seu pai a reconheceu. Mariana improvisou, dizendo que estava fugindo de um casamento arranjado para se casar por amor com um comerciante na capital, escândalo suficiente para ser crível, mas que faria o homem se calar por decência. A cada hora na estrada, Mariana sentia o peso de sua decisão. Não havia mais volta. Se falhassem, seu pai usaria toda sua influência para trancá-la em um convento ou manicômio, e as mulheres que a acompanhavam seriam vendidas para os piores destinos possíveis. Mas se realmente conseguissem entregar aquelas provas às autoridades certas, poderiam desmantelar parte de um sistema inteiro de corrupção. Durante as noites frias nas hospedarias baratas, as 5 mulheres conversavam em sussurros, cada uma compartilhando suas histórias de dor mas também de resistência. Mariana aprendeu mais sobre coragem e dignidade naqueles dias do que em todos os anos de sua educação privilegiada. E pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava vivendo com propósito, que suas ações poderiam deixar uma marca real no mundo. Quando finalmente avistaram as luzes da capital ao longe, no terceiro dia de viagem, todas sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir. A corte imperial era um mundo completamente diferente de Santa Helena. Ruas apinhadas de gente, carruagens elegantes dividindo espaço com carroças simples, sobrados imponentes ao lado de cortiços miseráveis, escravizados de ganho circulando livremente vendendo suas mercadorias enquanto outros eram chicoteados em praça pública. Essa contradição brutal era o coração do império, modernidade e barbárie caminhando lado a lado, como se uma pudesse existir sem envergonhar a outra. Mariana havia trazido o endereço de uma única pessoa em quem poderia confiar, Joaquim Nabuco, advogado abolicionista que seu pai odiava com fervor e sobre quem ela lera em jornais escondidos. Mas chegar até ele provou-se mais complexo que imaginava. Primeiro, precisavam de um lugar seguro para ficar. Dandara sugeriu procurar a Santa Casa de Misericórdia, onde conheceram uma freira que ajudava mulheres em situação de risco. Irmã Teresa, uma portuguesa de olhos bondosos e mãos calejadas de tanto trabalho, ouviu a história e ofereceu um pequeno quarto nos fundos da instituição. Fiquem o tempo que precisarem, disse ela. Mas sejam cuidadosas. O braço dos grandes fazendeiros alcança longe, até aqui. Nos dias seguintes, Mariana tentou marcar audiência com Nabuco, mas descobriu que o advogado estava viajando pelo interior em campanha abolicionista. Desespero começou a roer suas certezas. E se seu pai já tivesse descoberto a fuga? E se já estivesse mobilizando contatos na capital? Precisava agir rápido. Foi então que Rosa, uma das testemunhas, sugeriu algo ousado. E se publicássemos nos jornais? Alguns imprimem cartas e denúncias. O escândalo público poderia forçar as autoridades a agir. A ideia era genial e perigosa. Mariana passou 2 noites escrevendo uma carta cuidadosamente calculada para o Correio da Manhã, um jornal conhecido por posições progressistas. Não se identificou pelo nome, assinando apenas como uma filha da verdade. Descreveu em detalhes clínicos os crimes documentados, o tráfico ilegal, os nascimentos livres registrados como escravizados, o esquema de corrupção envolvendo autoridades. Não mencionou o nome de seu pai diretamente, mas deu pistas suficientes para que qualquer um da região reconhecesse. Anexou cópias de 3 documentos particularmente incriminadores. Quando a carta foi publicada, causou sensação. O jornal dedicou página inteira ao caso, com o editor comentando a gravidade das acusações. Em 3 dias, outros jornais republicaram o texto. Debates acalorados surgiram nas ruas, nos cafés, nos salões. A classe de grandes fazendeiros rugiu de indignação, exigindo que o jornal revelasse a identidade da difamadora. Mas Mariana havia calculado bem, o escândalo era grande demais para ser simplesmente abafado. O ministro da Justiça, pressionado pela opinião pública e pela ala progressista da corte, anunciou que abriria investigação formal. Foi então que o coronel Augusto chegou à capital. Mariana soube por uma amiga de Irmã Teresa que seu pai estava hospedado no Hotel dos Estrangeiros, fazendo reuniões urgentes com advogados e políticos, tentando conter o estrago. Ele também estava procurando por ela,
oferecendo recompensas por informações. Uma jovem perturbada mentalmente, dizia ele aos conhecidos, fugiu sob delírios e está inventando histórias absurdas. Preciso encontrá-la para seu próprio bem. A narrativa da filha louca era conveniente, desacreditaria tudo que ela dissesse. Mariana percebeu que o tempo de se esconder havia acabado. Se ficasse nas sombras, seu pai controlaria a narrativa. Precisava dar um rosto, um nome, uma história humana àquela denúncia. Era hora de se revelar publicamente, mesmo que isso significasse destruir completamente sua reputação e qualquer chance de vida normal. Dandara segurou sua mão quando ela anunciou a decisão. Você não está sozinha, disse a jovem que havia salvado. Nós vamos testemunhar com você. Juntas. Rosa, Luísa e Antônia concordaram. 5 mulheres contra um império de injustiça. As chances eram terríveis, mas pela primeira vez, havia uma chance real. O salão nobre da Assembleia Provincial estava lotado. Mariana nunca imaginou que estaria ali, sentada em uma cadeira dura de madeira, diante de uma comissão especial convocada às pressas pelo escândalo que tomara a capital. A pressão da opinião pública havia sido tão grande que ignorar as acusações se tornará politicamente impossível. À sua esquerda, Dandara, Rosa, Luísa e Antônia, vestidas com roupas simples mas dignas que irmã Teresa providenciara. À sua direita, 3 advogados abolicionistas que se ofereceram para representá-las gratuitamente, incluindo um jovem mulato chamado Luiz Gama, cuja eloquência era lendária nos tribunais. Do outro lado do salão, o coronel Augusto Ferreira parecia menor do que Mariana lembrava. Estava rodeado por seus advogados caros e alguns fazendeiros aliados que vieram demonstrar apoio. Mas havia algo em seus olhos quando encontrou o olhar da filha. Não era apenas raiva, mas algo parecido com traição, como se ela tivesse cometido o crime imperdoável de revelar os segredos da família ao mundo. Para ele, a imoralidade não estava em seus atos, mas na exposição deles. O presidente da comissão, um magistrado idoso chamado Conselheiro Almeida, abriu a sessão. Estamos aqui para investigar graves acusações de tráfico ilegal de escravizados, falsificação de documentos e corrupção de funcionários públicos. Senhora Mariana Ferreira, a senhorita está ciente de que acusar falsamente seu próprio pai é crime grave. A voz dele deixava claro seu ceticismo. Uma filha denunciando o pai desafiava todas as normas da sociedade patriarcal. Mariana respirou fundo. Estou ciente, Excelência. E estou aqui precisamente porque os crimes que presenciei são ainda mais graves que qualquer norma social. Sua voz tremia no início, mas ganhou firmeza a cada palavra. Meu pai me ensinou que a honra de uma família está em seu nome e sua reputação. Mas aprendi que a verdadeira honra está na justiça e na verdade, mesmo quando elas doem. Ela então começou a apresentar os documentos, um por um, explicando cada falsificação, cada transação ilegal. Luiz Gama auxiliava, traduzindo para a comissão um juridiquês complexo em termos que todos pudessem entender. Quando chegou a vez de Dandara testemunhar, um silêncio pesado caiu sobre o salão. Era raro, quase inédito, que uma mulher escravizada tivesse voz em uma audiência oficial. Eu nasci livre, ela começou, sua voz clara apesar das mãos trêmulas. Tinha nome, família, sonhos. Tudo isso foi roubado quando fui capturada e vendida ilegalmente ao coronel Ferreira em 1870, 5 anos após a proibição do tráfico interprovincial. Ela descreveu sua captura, a falsificação de documentos que a declaravam escrava desde nascimento, as condições na fazenda. E então, com coragem que fez Mariana segurar as lágrimas, descreveu o que aconteceu naquela noite em que foi levada aos aposentos do coronel. A reação no salão foi imediata. Indignação de uns, desconforto de outros, tentativas dos advogados do coronel de invalidar o testemunho. Mas Dandara continuou firme. Rosa, Luísa e Antônia seguiram, cada uma contando sua história de liberdade roubada, filhos arrancados, dignidade destruída. Eram testemunhos devastadores, impossíveis de ignorar. O coronel Augusto finalmente teve sua chance de defesa. Ele subiu ao estrado com a arrogância de quem sempre teve o poder ao seu lado. Senhores, começou ele, dirigindo-se apenas aos homens da comissão e ignorando completamente as mulheres presentes. Sou um fazendeiro respeitado há 30 anos. Contribuo para a economia da província, emprego centenas de pessoas, sou benfeitor de igrejas e hospitais. E agora minha própria filha,
influenciada por ideias perigosas e abolicionistas radicais, tenta destruir o nome de nossa família com histórias fantasiosas. Ele alegou que os documentos eram falsificações feitas pela própria Mariana, que as testemunhas haviam sido coagidas, que tudo não passava de uma conspiração abolicionista. Mas então Luiz Gama fez algo brilhante. Pediu que o coronel lesse em voz alta um dos documentos. Augusto gaguejou, tentou desviar, mas finalmente teve que admitir que não sabia ler. E como o senhor gerenciava sua fazenda sem saber ler os próprios documentos? Gama perguntou com gentileza mortal. Quem lia para o senhor? Quem escrevia suas cartas e contratos? A teia de mentiras começou a se desfazer. Testemunhas foram chamadas. O antigo contador da fazenda que, sob juramento e imunidade, confessou ter sido forçado a falsificar documentos. Um capitão do mato que admitiu ter sido pago para capturar pessoas livres. Até um dos juízes mencionados nas cartas, que fez acordo para testemunhar contra os outros envolvidos em troca de clemência. O império de corrupção de Santa Helena estava desmoronando tijolo por tijolo, e seu arquiteto estava sendo exposto diante de todos. Quando a sessão foi suspensa para deliberação, Mariana finalmente permitiu que as lágrimas caíssem, não de tristeza, mas de exaustão e esperança. Havia feito sua parte. Agora, restava esperar pela justiça. 3 semanas após o início das audiências, o veredicto veio. A comissão considerou procedentes as acusações de tráfico ilegal e falsificação de documentos. O coronel Augusto Ferreira foi condenado a pagar multas pesadas, teve boa parte de suas propriedades confiscadas pelo Estado e foi proibido de exercer qualquer cargo público ou de representação. Mais importante, todos os indivíduos mantidos ilegalmente em escravidão em Santa Helena foram declarados livres, incluindo Dandara, Rosa, Luísa e Antônia. Outros fazendeiros envolvidos no esquema também enfrentaram processos, e 2 juízes corruptos foram afastados de seus cargos. Não era justiça plena, o sistema de escravidão em si continuava legal e funcionando, e a condenação de um fazendeiro poderoso, por mais simbólica que fosse, não libertava os milhões ainda em cativeiro. Mas era uma vitória. Uma fissura na armadura de impunidade que protegia os poderosos. E mais que isso, era prova de que a mudança era possível, mesmo que viesse com sacrifícios dolorosos. Para Mariana, o preço foi alto. Seu nome virou sinônimo de escândalo nos círculos aristocráticos. Nenhuma família de boa sociedade a receberia mais. Antigas amigas cruzavam a rua para não cumprimentá-la. Seu pai, amargo e destruído, jurou que ela estava morta para ele, declarou publicamente que não tinha mais filha. A fazenda Santa Helena, diminuída e quase falida, foi eventualmente vendida para pagar as multas e dívidas. O império que os Ferreira construíram em 3 gerações desmoronou em 3 semanas. Mas Mariana descobriu que havia outra forma de família. Dandara ficou ao seu lado, assim como Rosa, Luísa e Antônia. Irmã Teresa ofereceu um trabalho para todas na Santa Casa, cuidando de doentes e ensinando crianças pobres a ler. Ironia doce. Mariana usando a educação privilegiada para ensinar aqueles que a sociedade preferia manter ignorantes. Joaquim Nabuco, quando retornou à capital, procurou Mariana pessoalmente para agradecer sua coragem e oferecer qualquer ajuda que precisasse. Luiz Gama tornou-se amigo próximo, sempre trazendo notícias do movimento abolicionista que ganhava força a cada dia. 2 anos depois do julgamento, Mariana estava em sua pequena sala na Santa Casa, corrigindo as lições de seus alunos, quando Dandara entrou apressada com um jornal nas mãos. Você precisa ver isso, disse ela, os olhos brilhando. A manchete anunciava um novo projeto de lei na Assembleia Geral, mais restritivo, mais severo contra o tráfico ilegal, citando especificamente o caso Santa Helena como exemplo da necessidade de fiscalização mais rígida. O nome de Mariana estava lá, não mais como escândalo, mas como referência de coragem cívica. Mudamos alguma coisa, Mariana murmurou, mal conseguindo acreditar. Dandara segurou sua mão, aquela mesma mão que a tirara do inferno naquela noite que parecia ter sido há uma eternidade. Você mudou tudo para mim, respondeu ela suavemente. Devolveu minha humanidade quando o mundo insistia em me ver como coisa. Isso não tem preço. Naquela noite, as 5 mulheres jantaram juntas no pequeno refeitório da Santa Casa, como faziam toda quinta-feira. Conversavam sobre planos. Rosa queria abrir uma quitanda. Luísa havia reencontrado um de seus filhos e estava lutando nos tribunais para recuperar o outro. Antônia aprenderá a costurar e recebia encomendas de vestidos simples. Dandara estudava com Mariana todas as noites,
realizando finalmente seu sonho de educação. E Mariana, a ex-herdeira que perdeu tudo para ganhar sua alma, sorria enquanto as ouvia. Tinha cicatrizes que nunca desapareceriam, noites em que chorava pela família perdida, momentos de dúvida sobre se suas escolhas haviam valido a pena. Mas então olhava para aquelas mulheres livres ao seu redor, pensava nas dezenas libertadas de Santa Helena, nas leis que começavam a mudar, nas crianças que ensinava a ler e que carregariam ideias de dignidade e justiça para a próxima geração. E sabia, com certeza inabalável, que faria tudo de novo. Algumas batalhas precisam ser travadas, mesmo quando o custo é alto. Algumas verdades precisam ser ditas, mesmo quando rompem famílias. Algumas alianças são mais fortes que sangue. Anos depois, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão em 1888, Mariana estava lá, aos 40 anos, já com fios brancos nos cabelos, cercada por sua família escolhida. Dandara, agora professora formada, segurava sua mão. Ao redor delas, ex-escravizados celebravam nas ruas, lágrimas de alegria misturadas com dor pelas décadas de sofrimento. A liberdade havia chegado tarde demais para milhões, mas chegará. Você ajudou a construir este momento, Dandara disse a Mariana enquanto observavam a multidão em êxtase. Não, Mariana respondeu, apertando a mão da amiga. Nós ajudamos. Você, Rosa, Luísa, Antônia, todos que tiveram coragem de testemunhar, de resistir, de continuar vivos quando o mundo queria destruí-los. Eu apenas tive o privilégio de emprestar minha voz quando a de vocês era silenciada. E ali, naquela tarde histórica de maio, enquanto sinos tocavam por todo o Rio de Janeiro anunciando uma nova era, Mariana Ferreira entendeu finalmente o verdadeiro significado de herança. Não era terra, título ou nome aristocrático. Era a coragem transmitida, a justiça semeada, o amor pela humanidade cultivado. Sua verdadeira herança não estava nas ruínas de Santa Helena, mas nos olhos de cada criança que ensinava, cada vida que tocava, cada pequena batalha contra a injustiça que inspirava outros a travar suas próprias. O sol começava a se pôr sobre a Bahia, tingindo o céu de dourado e carmesim. Um novo amanhecer estava apenas começando para o Brasil, ainda imperfeito, ainda repleto de desafios e injustiças a combater. Mas era um amanhecer livre. E Mariana, a filha que escolheu a justiça acima do sangue, a verdade acima do conforto, podia finalmente descansar sabendo que sua vida tivera sentido profundo. Algumas histórias terminam com finais felizes. Esta terminou com algo melhor, com dignidade conquistada, com humanidade restaurada, com a prova viva de que uma pessoa, em um momento de coragem absoluta, pode de fato mudar o curso da história.